Vambora. Jogo de amortecedor, vamos falar de suspensão, certo? Suspensão, novamente, a gente já se depara, especialmente entre 60 e 80 mil quilômetros, é a hora que vem manutenção mais pesadinha de BMW aqui de suspensão, tá? Dificilmente a gente pega um carro, precisa fazer serviço de suspensão nessa quilometragem, que não precisa fazer, por exemplo, troca de amortecedor. E aquela história, né, meus velhos? Aqui, na BMW, a gente tem um problema muito grande, que não é que o projeto técnico do carro é ruim. Muito pelo contrário, o projeto técnico do carro é bom e é nacionalizado. Mas aqui, meu velho, fator humano é o pior de todos que a gente acabou de conversar. Porque aqui o cara compra porque ele quer sentir a tração traseira, ele quer desligar o controle de tração, ele quer fazer graça, né? Eu falo para todo mundo, BMW traz à tona o pior dentro de todos nós, tá? Mas assim, pra você fazer uma boa refrescada na suspensão inteira, tipo um jogo de amortecedores combatentes, tá? Frente e traseira, em média R$3.800. Kit de bucha dos braços curvos ali, você vai gastar por volta de 850, tá? Já vem as 4 buchinhas pra você colocar, par de bieletas R$420. Então assim, você zera uma suspensão dessa com mais ou menos R$6.500, tá? Isso aqui tá compensando. Pelo orçamento que eu mostrei para vocês no vídeo passado aí, né? Eu fiz orçamento na própria concessionária também para poder trocar a suspensão da minha. O valor era esse também, mas se eu não me engano era só para os amortecedores traseiros, não para o dianteiro. Então na verdade esse aqui tá compensando bem. Não tenho certeza se todas as peças que ele mostrou aqui são originais, mas as peças da FEB e da Sachi, que foi a que ele mostrou aqui, são peças muito boas, de alta qualidade. E ele falou aqui, né, que a BMW traz o pior dentro de nós. Cara, é complicado, entendeu? É bem relativo, como eu falo, mano. Se for comprar busca tentar comprar, se puder, uma que esteja com todas as revisões da concessionária. Por que eu falo isso? Porque daí você vai ter certeza que o carro foi bem cuidado, que tá com peças originais, entendeu? Porque se você comprar um que não tem revisão na concessionária, que o cara fez revisão em outro lugar, você nem vai saber aonde que o cara fez revisão, você não vai saber todas as peças do carro, se são originais ou não. Então a chance de dar uma bucha é gigantesca, irmão, tá ligado? Eu, graças a Deus, não tive problema nenhum e tô há 3 anos com esse carro já, não tive problema nenhum, entendeu? Eu tenho um outro conhecido que ele trabalha com... ele é especialista em BMW, o Instagram dele é Dynamic... Putz, cara, eu não vou lembrar agora. Mas se você entrar no Instagram lá e escrever Dynamic BMW, acho que já vai aparecer. Ele mexe só com BMW, ele faz tudo para BMW. Se quiser importar body kit, volante novo, painel, mudar os bancos, qualquer coisa que você quiser mudar na BMW, ele tem, tá ligado? E ele viaja com a própria 320i dele, ele tem uma 320i 2015 e ele vai até você, ele atende a domicílio, o Brasil inteiro. Ele viaja o Brasil inteiro, vai pro Rio de Janeiro, vai pro Nordeste, pro Norte, pro Sudeste, pro Sul, qualquer canto ele vai com o próprio carro dele viajando e atende a domicílio as pessoas. Ele não tem um lugar específico, entendeu? E ele já veio aqui no meu condomínio fazer um serviço numa M3 que tem aqui, uma G80 muito top. E aí eu vi o carro dele, mano, o carro dele tá lindo, sensacional, 2015. E, mano, ele mesmo faz as revisões no carro dele, tá ligado? Só que, tipo assim, é um cara que entende do carro, ele já, mano, eu não sei dizer o que ele é tanto, mas o cara é basicamente tudo, mano. O cara é especialista de BMW, ele fala que ele mesmo faz as revisões do carro dele. O carro dele é estágio 2, tá com 320 mil km. Quando eu vi, isso foi ano passado, já deve fazer uns 6, 7 meses aí que eu vi o carro dele. Hoje eu creio que deve estar beirando os 400 mil km. E, mano, ele disse que nunca teve nenhum problema com o carro. Carro 2015, quase 400 mil km. Sabe o que é isso, rapaziada? E o motor tá zero. Não trocou motor, não fez nada, mano. Estágio 2 ainda o carro, tá ligado? E ele pensa em fazer revisões. Então, mano, tudo depende de como você comprou o carro, de como você cuida do carro, tá ligado? Isso é muito relativo, mano. Mas ele tem 2 problemas crônicos aqui na BMW que ele vai falar no final. E eu vou comentar também pra vocês. Com a mão de obra inclusa. Serviço básico de manutenção, né? Correias e velas, né? Correia de acessórios, né? Também é vendido um kit hoje muito barato, como eu disse, né? Carro com uma certa idade, com uma quilometragem elevada, não adianta trocar só correia, gente. Trocou correia, muitas vezes vai começar a cantar polia ou tensor. Já vende o kit pronto, tá? Em média, ele custa R$200.
E vela, gente, hoje, praticamente com todo o BMW Série 3, cara, entenda o que eu tô falando, eu tô recomendando a todos, especialmente pelo perfil de uso. Cara, a primeira revisão troca a vela. Bota a vela e cuidado com vela falsificada, tá? Que a gente já pegou aqui, tem cliente nosso que perdeu o motor de carro com vela falsificada, assim como tem cliente nosso que, puta, subiu o estágio 2 no carro com vela original. O carro, obviamente, deu sinal, acendeu o grupo do propulsor, vai estudar, será que é problema de bico injetor, será que foi a bomba, não sei o que. Na oficina que fez o estágio 2, simplesmente ignorou a saúde da vela. E o cliente, ao invés de tirar o pé, acelerou. Resumindo, deu um rebuliço do caramba, mas infelizmente, mais uma vez, um caso clássico do fator humano ferrando o projeto técnico. É o mapa, a vela velha, certo? Mas um jogo de vela original, pelo menos uma Iridium NGK, você gasta R$600, tá? Você fazer correia de acessório, polia, vela, vamos dizer o seguinte, que você gaste R$1.200 com mão de obra. E obviamente aqui que eu acho que é básico, de longe disparado de todos os carros que a gente fez vídeo até agora, né? Esse já é o 4º vídeo dessa série, então falei da Tiguan, falei do A3, falei da C180, mas de longe o campeão que a gente de fato pega vazamento de óleo mais precoce é sempre o BMW. BMW e a sua escola de juntas e vazamentos de óleo. É até piada pronta, mas é fato. BMW vaza mais óleo do que a concorrência. No caso do N20, que é o motor flex da 300... Então, isso aí eu também já não concordo, rapaziada, porque pelo menos o meu carro nunca vazou óleo, mano. Eu nunca vi uma gota de óleo na garagem de casa. Mas é aquela coisa que eu acabei de falar, depende de quem tá cuidando do carro, né? Quem que é o dono. Mas enfim, vambora. 320i e até mesmo do 328 são dois pontos muito grandes que são crônicos, que a gente sempre vê com frequência. É a junta da tampa de válvula, certo? E a junta do copo do filtro de óleo. Sabe onde você coloca? Onde ele é acoplado ali no bloco? Essa juntinha, tá? Então a junta de tampa de válvulas, em média, uma Victor Heinz, que é equipamento de primeira linha aí, R$340. A junta do copo do filtro de óleo, em média, R$85, tá? Então de peça é muito barato, mas não é um serviço que demanda uma certa técnica, tem um período de cura, desde o padrão cruzado de torqueamento dos parafusos, que ninguém faz, isso me deixa louco, aí você troca junto e começa a vazar logo depois, né? Tá bom. Então quando você pega, é óbvio, né? Às vezes você tem que esperar o motor esfriar, deixar curado um dia para o outro, não é um serviço que fez de manhã e pega tarde. Tem que ter calma. Então não adianta você achar que a mão de obra é baratinha. Então você gasta lá seus 400 baixos de peça, mas pelo menos uns R$1.000 de mão de obra, né, no conjunto com as peças, né? R$1.000 é o que eu separaria, é o que eu imagino ser razoável, tá? Peças e mão de obra. E aí, um dos detalhes, né, ele falou sobre a junta da tampa de válvula. Eu, no meu caso, eu tive o único problema que deu no meu carro, que eu já mostrei no vídeo aí. É um vídeo falando assim, deu ruim na minha 320i. Foi a membrana do diafragma da tampa de válvula. E não a junta. Era a membrana que estava fissurada e estava vazando ar. Então, você só troca a peça, você mesmo consegue trocar a peça em casa. Eu mostrei aí como é que faz no vídeo anterior. E essa peça é uma peça de plástico, uma membrana de borracha. Então, se você quiser comprar a original na BMW, eles não vendem. Eles só trocam a tampa do bloco do motor inteira. Então, é 5.000 para trocar. E não precisa, porque o problema era só na membrana. E para você comprar a membrana à parte, você compra aí no Mercado Livre por R$100. Entendeu? Meu velho, quando você chega na conclusão aqui, pô, velho, comprou aquela 320 baratinha, raspou o fundinho da panela, achou que tava abafando, viu que o carro tinha laudinho aprovado, que o preço tava bom, beleza, velho, fica uma continha de 18 pau, 19 pau ali, você fala, pô, mas como assim? Pois é, como assim? Não adianta ficar, ai meu Deus, porque o carro é primo, o carro é importado. Não, o carro é nacional, tá? Só pra entender, o carro é montado aqui em Araquari, foi montado, tá? E existe, todas as peças aqui, esses são carros que até eu escolhi porque tem um forte componente nacionalizado, né? Tudo bem, cara, a Tiguan é do México, tudo bem. Mas é um E888, é uma mecânica consolidada no Brasil. Mas A3, C180 e BMW Série 3 são carros de fabricação no Brasil. Portanto, todas as peças que você precisa para dar manutenção, para manter o carro por aqui, naturalmente, elas têm que ter disponíveis, né? Existe uma obrigação regulamentar de haver peça de reposição por até 10 anos a contar do último ano de fabricação do carro aqui. Isso vale para chaparia, capô, lanterna e peças de manutenção, tá? Então é isso. No básico, ou aquilo que é
de notável desgaste, né, que muitas vezes a gente pega em pré-compra ou até recomendação, cara, comprou errado, veio continha de 18 a 19 pau. Agora vamos supor do azar. O que dá de azar, gente? Vamos lá. Acho que são alguns itens, tá? Mas em especial, bomba d'água, mais uma vez eu vou falar dela, por razões óbvias, né? É o clima brasileiro, o planejamento viário brasileiro. Curiosamente, gente, eu vou falar para vocês que a incidência de problema com bomba d'água em BMW e Mercedes é muito, mas muito mais baixa do que na linha Volkswagen Audi, tá? Não tem nem comparação. Mas no caso da BMW, tá? Você gasta R$5.000 em média para você trocar a bomba com o fluido e a mão de obra, tá? E eu estou falando de uma bomba da Pierburg, que é uma empresa que fabrica o componente genuíno. Então ela seria meio que um OEM supplier, tá? No caso de BMW, desgaste de bobina, puta, aquela história que eu já falei para vocês. Foi lá, diagnosticou, os bicos não estão gotejando, não estão com problema, a vela é nova, tá dando misfire, cilindro algum específico, pô, vai olhar se não é bobina, inverte a bobina, descobriu, chegou na sua solução, tá? Não é caro, tá? Bobina, acho que até da linha Bosch aqui, em média R$1.200 você troca o jogo inteiro. Aí precisamos falar, né, de alimentação de combustível. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Em quase 5 anos de trabalho aqui no Cartier, a gente nunca pegou uma 320i, né, de cliente, e eles, quando tem problema, eles procuram a gente pra gente ajudar, mesmo que faça anos que eles tenham comprado o carro, que demandou trocar as 2 bombas e os 4 bico-injetores. Né? Por que eu digo isso? Porque tem a bomba de baixo lá no tanque, aí você tem a bomba de alta que fica ali no rail, né, que vai pressurizar para injeção direta, e você tem o bico de injeção direta. Então, mas vamos lá, por item, né? A bomba de alta hoje também é da Bosch, em média R$1.800, tá? O jogo de bico injetores já foi muito mais barato, inclusive uma das motivações que eu tive para refrescar essas pautas aqui, além de pedido comum de muitos de vocês, foi justamente os bicos injetores, né? Inclusive eles ficaram mais caros e foram uma das principais razões de eu achar saudável revitalizar essas pautas, né? 2 razões me fizeram revitalizar esses assuntos. Número 1, relatos de clientes que, foram sozinhos e se ferraram. E número 2, casos de realmente de falar, como mudou a ordem de grandezas. Porque antigamente eu falava, não, com 1.500, 1.600 eu trocava uns 4 bico-injetores da 320, não mais. Hoje a média de mercado aí, você vai encontrar ali nas vizinhanças de 2.600 ou 2.700 o jogo dos 4, tá? Eu sou muito contra trocar pontualmente, trocar uma bobina, trocar um bico-injetor, velho, eu acho que é economia porca, especialmente se você tem o intuito de ficar com o carro, tá? E obviamente a bomba de baixa, aquilo que eu falei pra você, aqui sofre muito mais quando a gente fala com o Zé Reserva. Quem que é o Zé Reserva? O Zé Reserva, cara, é aquele cara que ele se recusa a andar com o tanque acima de 1,4. Ele tá sempre completando, tá sempre botando 5, 10, 20 litros. Aí você fala, isso não tem dono de BMW que faz isso, tem gente pra caramba que faz isso, velho. Especialmente carro em loja, velho. Né? Carro em loja é uma graça, combustível fica lá no topo, os caras te entregam o carro na reserva da reserva, né? Puta conta porca do caralho. Porque depois o que acontece, né? Puta, quebrou a bomba de baixo, né? Teve uma história até uma vez de um RS4 V8, a gente fez o pré-compra, o carro chegou aqui pra gente, não tinha acho que 15 km de autonomia. Eu fiz colocar no relatório de pré-compra, ó. O carro tava em loja, muito tempo à venda, chegou com reserva da reserva, colocamos combustível para andar. Preste atenção que essa bomba de baixa vai apitar. Dito e feito. Deu 15 dias, a bomba apitou. Então, assim, mas em média, a bomba de baixa da 320, você gasta R$1.600. Quando você chega, tipo assim, bomba d'água fluido, bobina, bomba de alta, bico injetor, bomba de baixa, tudo isso, né? Bota mais uma mão de obrinha para trocar tudo, cara, é em média 15 pau. Na realidade, né, até pela bomba d'água ser uma coisa rara, mas que a gente começou a ver com um pouquinho mais de frequência nesse último ano, eu diria que geralmente é o que eu falo pra você, puta, você consegue refrescar. Antigamente, em peça, o sistema de alimentação, você gastava 6, 7 pau. Hoje você gasta por volta de 9, né? Mas a mão de obra, tudo aí. Então, assim, a conta do azar, velho, deu ruim. Do que com, né? Quebre não é muito previsível, né? Botou uma mijolina. Até mijolina é perigosa, gasolina adulterada, porque às vezes o negócio é tão feio que você explode o motor de vez, tá? Você separa 15, velho. 15 é pra cuidar dessas contingências. E é aquela história, raspou o fundo da panela, confiou no vendedor, o carro tinha laudo pronto, né? O carro tava bonito, tava vistoso, né?
aqueles negócios, o carro tem laudo aprovado, aí você vai ver, não tinha nem o relato da funilaria, ou seja, laudo aprovado em que sentido? Porque o carro não tinha leilão, não tinha procedimento, não tinha restrição, e a estrutura do carro não bateu, mas aí tinha uma massa de pizza ali no 3/4 traseiro, entendeu? Aquelas coisas bem loucas que você pega. Então, você caiu. Essa é a verdade. Fubazinho maquiado, urubu perfumado. Fê, é aquela história. Pode chegar a continha de mais de 30 pau, 33 paus. E aí eu te pergunto, tu foi lá, gastou 95 pau, negociou aquela que era 105, o cara te fez por 95 pau, tirou 10 conto pra você. E você fala, pô, laudo aprovado, o cara tirou 10 MV, eu não preciso desses caras aí do Cartins. E aí, meu velho, você dá azar de ter que deixar 35, ela vira uma conta de 125, e aí aquela 14 que você comprou fubazinha, podia ter virado uma 16 Sport, né? Com menos quilometragem, menos uso nas costas. Ou pior, né? Você foi lá atrás daquela lá, a 2014 Flex com teto solar, e deixou de comprar a Sport 16 de entrada com 1/3 da quilometragem, um pouquinho mais cara, né? Ó, nota 1000 pra você, ó. Se ferrou. Meus amigos, obviamente, isso aqui é a gente reciclando um assunto que deu muito o que falar no começo do canal. Hoje, num contexto diferente, porque afinal de contas eu consigo te ajudar, consigo guiar você nesse mercado sem fazer você correr tantos riscos lá com a minha consultoria, com o Carchense, né? Lá você pode contar comigo e para minha equipe para te ajudar a achar o carro certo para você. Mas eu quero saber de vocês, algum outro carro? Posso fazer isso até com a linha de importados, gente. Só que aí a gente... Enfim, rapaziada, o vídeo dele é esse. Achei válido vários pontos, porém, mano, pra chegar nesse ponto que ele falou aqui, essa conta de 30 pau, você tem que dar muito azar e você tem que estar moscando demais, mano. Você tem que comprar o carro, tipo assim, muito fudido, que tava, agora ele falou assim, ó, fubazinho maquiado, urubu, não sei o que. Mano, você tem que dar muito azar, tá ligado? Mas, óbvio, muitas coisas aqui são sérias. Vai chegando nos 70, 80 mil km, 90 mil km, você vai ter que trocar a suspensão. O jogo de suspensão, igual ele mostrou aqui, é por volta de uns 6 pau, tá ligado? Se for na concessionária, vai ser um pouco mais caro, por volta de uns 8 ali, beirando os 10 mil, se for trocar as 4. Se for trocar só as traseiras, 5 mil da concessionária, já mostrei o orçamento. Se for por fora, você consegue trocar as 4 por 6. Outra coisa que é caro é esses outros BO que ele falou aqui, que pode dar se a pessoa, se der muito azar e se o cara ficar abastecendo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Que é bomba de combustível, né? Um pouco cara ali, se eu não me engano ele falou de 4 mil. Bomba de alta, né? Ou bomba de baixa, também muito difícil de acontecer. Ou bomba d'água, mais uns 5 pau ali, 4 pau cada uma. Então, é manutenção que, tipo assim, você não vai precisar ficar trocando, né, ao longo do tempo. Caso der um problema, se você tiver muito azar, o carro ter sido muito mal cuidado, aí você vai ter esse BO assim. Mas a manutenção mais cara mesmo, que que você vai ser obrigado a trocar uma hora com a quilometragem que eu falei, que ele disse aqui, lá por seus 70 mil km, é a suspensão. Então isso aí é basicamente o mais caro que tem. O resto é caso se der algum BO, entendeu? Que é bom você ter um dinheiro guardado ali, pelo menos uns 10 mil ali guardado, caso precise, tá ligado? Mas muito difícil vai acontecer isso. Ele disse, né? Já viu bastante gente acontecer, mas é isso, é você tomar cuidado na hora da compra do carro, entendeu? Por isso que eu falo, mano, é melhor comprar um carro com revisão na concessionária, entendeu? Não tô falando para comprar um carro de concessionária, você pode comprar um carro particular na concessionária, enfim, seja lá onde for, desde que as revisões do carro tenham sido feitas na concessionária. O carro vai ter mais valor, você vai saber que o carro foi bem cuidado e, consequentemente, muito dificilmente, não posso falar que é impossível, mas muito difícil você vai ter um problema com o carro, entendeu? De resto é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se vocês já tiveram uma 320i e tiveram problema, se vocês conhecem alguém que teve problema, e o que vocês acharam do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece muita gente. Muito obrigado de coração. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Tamo junto. É nóis, rapaziada.